Sabe, em muitos escritórios por aí, tá rolando uma peça de teatro todos os dias. É o que a gente pode chamar de teatro da produtividade. E olha, nesta análise, que é toda baseada num artigo super interessante da Mary Inês Pereira, que é especialista em neurobusiness, a gente vai desvendar essa dinâmica. A gente vai entender a diferença entre quem realmente está ali ralando e quem só está fingindo. E o mais importante, como é que se lida com isso? Essa frase, né? Ela resume tudo. É exatamente aquele sentimento de frustração que dá quando a gente vê um esforço gigante, real, sendo totalmente ofuscado por pura encenação. Porque de um lado tem a galera que se sobrecarrega para entregar resultado de verdade. E do outro, do outro tem os atores, que são mestres na arte de parecer que estão super ocupados. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Porque, tá bom, a gente já entendeu o problema, mas e agora? O que se faz? Como é que uma pessoa para de, digamos, alimentar esse parasita corporativo sem virar o vilão da história? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Para começar, a gente precisa entender o palco onde tudo isso acontece, o conceito por trás dessa confusão toda, o teatro da produtividade. Exatamente. E olha, não é sobre ser preguiçoso não, é sobre atuar, e atuar com dedicação. O folgado corporativo não é só alguém que não quer trabalhar, ele é um ator, e o papel dele é o do profissional que está sempre sobrecarregado. O grande problema é que enquanto a liderança está lá aplaudindo a peça, tem alguém nos bastidores que tem que fazer o show acontecer de verdade. Então, vamos lá. Vamos dissecar o nosso ator principal. Para isso, a gente vai dar uma olhada nas táticas de um, digamos, manual de operações não oficial. Uma sátira que ficou bem conhecida, chamada A Arte de Morcegar no Trabalho. A primeira tática é puramente visual, é cena. O ator corporativo sabe que muitos líderes, infelizmente, gerenciam por aparências. Então, o que ele faz? Usa objetos para construir uma imagem de que está trabalhando intensamente. É exatamente este o ponto. É genial e assustador, né? Pilhas de papel, andar pelo escritório sempre com um documento na mão, são todos adereços. A ideia é criar a ilusão de que se está no meio de algo muito, muito importante, mesmo que, na real, nada de valor esteja sendo produzido ali. Bom, essa aqui é a versão 2.0 da mesma estratégia. O palco agora é um ambiente digital. E as ferramentas de trabalho, como e-mail e comunicadores, são manipuladas para performar dedicação. Ah, quem nunca viu isso, né? A tática aqui é criar um rastro digital de um falso esforço. Manter o status do Teams sempre verde, mesmo sem estar na frente do computador. Mandar aquele e-mail num horário absurdo, tipo 10 da noite de domingo. O objetivo não é produzir valor, é produzir um ruído digital que simula a produtividade. E por fim, a tática mais sofisticada, transformar a comunicação numa arma de fuga. Em vez de usar as palavras para esclarecer, para colaborar, o objetivo é confundir, intimidar e, claro, principalmente, evitar pegar mais trabalho. Um clássico. Filtrar ligações, usar um monte de jargão complicado para parecer super inteligente e criar uma cortina de fumaça é tudo para se proteger de novas tarefas, de questionamentos. É uma estratégia de defesa passivo-agressiva, sabe? Certo. Agora, vamos virar a câmera, porque essa peça só existe se tiver o outro personagem, o profissional de alta performance, o que a gente vai chamar aqui de herói. E a gente precisa entender por que muitas vezes essa pessoa acaba se tornando uma cúmplice sem querer. A explicação para esse comportamento é muito poderosa. Não é sobre querer ser um mártirlão, é o nosso cérebro, mais especificamente o córtex pré-frontal, que é a nossa sede da responsabilidade, sendo dominado pelo medo. O medo de que, se o trabalho não for feito, tudo vai desmoronar. É aquele mesmo impulso que a gente tinha no trabalho de grupo da escola, sabe? Ah, deixa que eu faço, senão não vai sair. E esse medo acaba criando um ciclo vicioso. É uma armadilha. Primeiro, a pessoa assume o trabalho do outro, pensando, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Depois, para não criar caso, evita o confronto. E aí, quando vê, a sobrecarga virou um novo normal. É um caminho direto para o esgotamento, para o burnout. No fim das contas, ser o herói não é uma medalha de honra, é um péssimo negócio. Ao fazer o trabalho do folgado, a pessoa acaba protegendo ele, impedindo que a incompetência dele apareça. Além disso, a pessoa se torna o gargalo da equipe e, de quebra, ensina para o sistema todo que o seu tempo não vale tanto assim. Ok? Problema entendido, vamos para a solução. O antídoto. Para quebrar esse ciclo, a resposta não é trabalhar mais, de jeito nenhum. A resposta é ser mais estratégico. E aqui a gente tem um guia de ação com 5 passos bem práticos. Essa jornada começa com uma mudança de mentalidade, de executor para estrategista. A partir daí, as ações são práticas. Criar um rastro de fatos com a documentação,
tornar o seu valor visível, aprender a arte de dizer não e colocar limites, e, por fim, expor a situação de forma inteligente, sem ataques diretos. Vamos focar um pouco na documentação, que é crucial. Pensa assim, a arma do folgado são as palavras, a conversa fiada. A sua arma são os fatos. Um e-mail simples depois da reunião resumindo o que foi combinado, usar uma ferramenta de tarefas que todo mundo vê como Trello ou Asana, comunicar de forma neutra quando algo está te bloqueando, tudo isso cria um registro que ninguém pode negar. Não dá para distorcer a realidade quando ela está documentada. Agora, sobre colocar limites. Dizer não é uma arte, e não precisa ser algo negativo. Pode ser um não positivo, onde se explica o foco atual. Ou uma técnica ainda mais poderosa, o sim-se. Essa abordagem devolve a decisão para o líder, mostrando o custo de oportunidade de cada nova tarefa. Isso força todo mundo a priorizar de verdade. Essa técnica aqui é cirúrgica. Ao invés de acusar, de apontar o dedo, a pessoa usa perguntas estratégicas e em público. Uma pergunta inocente sobre um prazo, uma responsabilidade, força o folgado a se posicionar na frente da equipe toda. O silêncio ou a enrolação vão falar por si. Afinal, a clareza é a maior inimiga da performance vazia. E tudo isso nos leva à grande transformação. O objetivo final não é continuar sendo o herói que vive apagando incêndio, mas se tornar protagonista da própria carreira. Olha só que diferença. O herói reage aos problemas. O protagonista age para evitar que eles aconteçam. O herói se orgulha de trabalhar muito, de virar à noite. O protagonista se orgulha de gerar impacto com inteligência. É uma mudança fundamental de perspectiva. Sair do sacrifício para assumir o controle. E essa é a mensagem central. O antídoto para o teatro da produtividade não é o esgotamento. É usar a estratégia, a comunicação, a documentação para criar um ambiente onde os fatos sempre superam a ficção e onde o mérito de verdade não tem como ser ofuscado. No final, como a Marinês Pereira conclui no artigo dela, os aproveitadores só conseguem se dar bem na sombra da ingenuidade das pessoas boas. Quando alguém decide se tornar protagonista, uma luz se acende e o teatrinho fica insustentável. A questão que fica é, que luz precisa ser acesa em cada palco por aí?